Uma pergunta aqui sobre álcool, né? Cristão, pode tomar cerveja, vinho, alguma coisa desse tipo? Bem, na realidade é o seguinte, eu não vim aqui para falar de usos e costumes, certo? Porque isso a gente vai entrar numa polêmica que não tem fim, né? O que nós vamos falar aqui é da palavra. Eu acho Da que Bíblia, eu acho até breve. Eu acho até breve. Eu não vejo a Bíblia condenando tomar o álcool, a não ser que tenha embriaguez. A Ponto Bíblia final. fala, não vos embriagueis com o vinho. Ou utilizar o álcool pessoas que têm problema quando, por exemplo, toma qualquer quantidade de álcool e esquece das coisas e muda de personalidade e tal. Aí é aquele ditado que o próprio Jesus disse que se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Então é basicamente isso. Se aquilo ali te faz pecar, não queira na sua vida, aquilo ali é pecado pra você. Que seja um gole, que seja uma taça, que seja um litro. Se aquilo te faz pecar, é ponto final, arranca fora. Agora, dizer que tomar algum tipo de álcool é pecado, só é se for embriaguez. Que é o que eu acho que os cristãos deixam de lado. Não é só o álcool. Eu vi uma dona de buffet dizendo, olha, quando é festa para crente, a gente tem que aumentar 2 vezes a quantidade. E aí eu pergunto, será que glutonaria não é semelhante à bebedice? E outros vícios, né? Na realidade é o seguinte, por que a Bíblia fala, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, briga, desavença. Ponto. Né? A gente tem que entender os princípios, gente. Tá? O álcool, o vinho, a droga, tá? Ela vai agir no sistema nervoso. Tá? Quando você se embriaga, você perde a sua consciência, o controle de si mesmo. Tá? E Deus não criou o ser humano para em nenhum momento perder a sua consciência, seu livre-arbítrio, sua vontade, ter o controle e a responsabilidade das suas ações. Ok? Então, quando você se embriaga, né, ela age no sistema nervoso, tá? E você perde a consciência ou o controle das suas ações, seus pensamentos, etc. E aí você está sujeito ao seu inconsciente ou está aberto para uma força sobrenatural e espiritual. Pega lá, né, algumas tribos indígenas, né, alguns cantores, compositores, como é que eles entram lá em alfa, em transe, para receber uma inspiração. Da onde que vem isso? Pode vir do inconsciente, mas muito vem de inspirações demoníacas. Demoníacas, são músicas, né, arte, livros, né, aconselhamentos, orientações inteiramente inspiradas ou influenciadas por espíritos demoníacos e malignos. Então Deus não quer que você perca a sua consciência. Tá? E o Espírito Santo não tira a nossa consciência, que é um dos erros de muitos cristãos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, quando o apóstolo Paulo fala, capítulo 12, 13 e 14, sobre os dons do Espírito Santo, ele fala lá o seguinte: irmãos, não quero que sejais ignorantes com relação aos dons espirituais. Porque quando vocês eram gentios, porque a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, era muito mística. Tinha muitos deuses. Né? Então ele serviu a muitas religiões pagãs, que a gente sabe que aquelas religiões pagãs tinham idolatria, tinha drogas, né? Para entrar em transe, em contato com seres sobrenaturais. É isso que eu quero ler com você. Possessões também, né? Exatamente. Aí que é justamente sexo. A diferença de possessão, por exemplo, para inspiração, para inspiração profética, por exemplo. É totalmente diferente. Pois ele não toma a sua consciência, nem o seu ser, de maneira que você não saiba o que está acontecendo. Exatamente. Eu posso até falar sobre isso, por exemplo, o caso de Judas, né? Antes de Satanás entrar em Judas, ele já tinha dominado a mente de Judas. Deixa eu tocar nesse ponto, mas concluindo aquele raciocínio que eu estava dizendo, Paulo fala lá, né? Quando vocês eram guiados pelos ídolos imundos, aquela palavra guiados, no grego, 1 Coríntios capítulo 12, 1 em diante, é guiados de forma inconsciente.
Por isso que nos capítulos 12, 13 e 14, ele fala, o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Ele fala, mesmo quando você vai falar em línguas, né? Ele fala, se você não tem um intérprete, fique calado. O apóstolo Paulo fala, quando eu quero orar em línguas, eu oro. Quando eu não quero, eu não oro. Então, mesmo o Espírito Santo não toma uma pessoa. Eu fui tomado pelo Espírito. Não existe isso em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Deus e o Espírito Santo nunca, em nenhuma manifestação sobrenatural, ele anula a individualidade, a personalidade e o controle da pessoa. A o apóstolo Paulo fala isso. Quando consciente, eu oro, né? Eu oro. Quando eu não quero orar, eu não oro. Tá? Com relação a essa questão de inspiração e possessão, vamos pegar o caso de Judas, né? Quando Jesus estava na última ceia da Páscoa com os seus discípulos, lá no Evangelho de João começa assim, né? Tendo, pois, já o diabo posto no coração de Judas o plano, a estratégia para vender Jesus, para vender Jesus ou entregar Jesus para os guardas romanos, né? Então, quando Judas já entrou lá, o Satanás já tinha colocado uma traição, o plano. O planejamento. O planejamento. Tá? Que é justamente o planejamento do pecado, que muitas vezes a pessoa diz, estou pensando nisso. Ali é quem foi que colocou o plano e você tem que saber quem é que está colocando. O Satanás, ele tem acesso à mente das pessoas. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos usar o capacete da salvação, proteger nossa mente. Lá em Provérbios capítulo 4, ele fala que a gente tem que também guardar o nosso coração. Tá? Então, o que acontece? Jesus falou que haveria um traidor, os discípulos ficaram, quem é? Tá? Aí Jesus chega para Judas e fala, vá e faça o que você tem que fazer. Olha que interessante, a Bíblia fala que quando Judas se levantou, o diabo entrou nele. Tá? O diabo, ele entrou quando você toma uma decisão. Uma coisa é eu pensar o mal contra você. É por isso que a Bíblia fala, né? Posso pensar o mal contra você, mas se eu praticar o mal é que está o pecado. Que é irai-vos, mas não pequeis. Às vezes a gente tem tanta raiva que dá vontade de dar um soco, fazer algo um pouco mais além. Mas aí cabe a nós termos o controle de não tomarmos a posição de sermos possuídos para concluir o pensamento mal. Exatamente. Então observe que antes de uma possessão, a Bíblia fala, então, o diabo entrou em Judas. Tanto que levou ele à morte. Tá? Levou ele ao suicídio, à forca. Tá? Então, o processo de domínio, né? Ou de controle, né? De um espírito demoníaco, um espírito numa pessoa, ela é gradativa. Ela vai dominando a mente, vai dominando, e isso a gente tem que estar preocupado. Às vezes nós vamos aceitando algumas coisas, como a gente vinha falando hoje, né? De festas, de coisa, aquilo vai minando e vai moldando a nossa mente. Daqui a um tempo a gente já não está nem acreditando na verdade, nem acreditando nas coisas de Deus. Então é esse cuidado que nós, como cristãos, precisamos, que a gente falou no início aqui do nosso podcast. Tá? A gente tem que ter maturidade para discernir as coisas, tá? Inclusive aquelas coisas que vêm daquilo que a Bíblia chama do mundo. Né? O apóstolo Paulo fala, não vos conformeis com este século. Né? Esse mundo, ele fala, esse sistema de coisas, esse sistema cultural, esse sistema religioso, de aparência, esse sistema social, educacional, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Tá? Então ele já orienta o seguinte, aquela palavra em grego é não tome a forma, não se amolde. É esse que é o tema do nosso podcast, né? Exatamente. Quer dizer, muitos cristãos estão se amoldando ao sistema. Quando Jesus fala o meu reino não é deste mundo, não é que esse mundo é mau. Tudo que Deus criou é bom, gente. A alegria, o amor, a amizade, tudo isso é bom. A praia, tudo que Deus criou é bom. Todas as comidas são boas. Jesus falou que tudo que você comer com ações de graça, isso é purificado. Tá? Tanto que nesse tema que você falou, o apóstolo Paulo vinha falando de carne e tal, ele fala disso, gente, seja feito conforme a sua consciência, ele fala lá. Tá? Se você vai comer uma carne de porco ou daquilo e tal,
e você sabe que aquilo foi oferecido a ídolos, você não come. Mas se uma pessoa inocente senta num restaurante e vai comer uma comida, o que é que aconteceu lá dentro da cozinha? Nós aqui, antes de começar o podcast, nós oramos e consagramos a Deus esse podcast. Eu posso entrar num restaurante, né, que a pessoa tem uma religião que adora um demônio, que adora... Eu vou comer aquela comida, vai me contaminar? Não vai me contaminar. Porque o apóstolo Paulo fala, porque a minha consciência não me acusa e eu vou receber com ações de graça. É aquilo que Jesus falou, o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração que contamina o homem.